canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta quarta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Pedi para vocês prestarem bastante atenção aqui no começo do vídeo. Teremos jogos importantes hoje no final da noite, lá na Copa do Brasil. E você que for fazer sua aposta, faça lá na 1xBet. Além de você estar se divertindo e estar apostando, vocês ajudam aqui o meu trabalho. Sei que tem uma galera que já tem as suas casas aí, fazem em outros locais, mas procura fazer na 1xBet, que vocês ajudam bastante o meu trabalho aqui. Se você gosta do Dieguinho e quer me dar uma moral, quando for fazer a tua apostinha, faz lá na 1xBet. Se não é cadastrado ainda, o link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Para quem for a primeira vez, utilize o cupom promocional que é a palavra Futebolaço, que aí com o primeiro depósito eles dobram o valor para vocês. O nosso cupom é Futebolaço com temudo e CO no final, beleza? Rodada pegando fogo agora à noite aí na Copa do Brasil. E vamos lembrar vocês quais são os jogos. Quem apostou mais cedo aí no Manchester City na 1xBet faturou uma grana, que eles acabaram de vencer o Real Madrid por 4-0. Temos aí Palmeiras e Fortaleza, Grêmio e Cruzeiro, Santos e Bahia, Sport São Paulo, América Mineiro e Inter e Atlético Mineiro e Corinthians. Esses são os jogos para vocês apostarem hoje. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Bom, dito isso, vamos agora às informações. O GE fez uma matéria hoje atualizando a situação dos aportes da 777, por que tem faltado grana e a tal da questão aí do fluxo de caixa, né, que foi a discussão que a gente teve bastante no decorrer dessa semana. A matéria é muito boa, foi produzida pela Emanuele Ribeiro, Tébaro Schmidt e também ao Marcelo Baltar, 3 setoristas do Vasco, no Globoesporte.com. Eu vou ler a matéria e vou fazendo as minhas análises aqui com vocês, tá? O título da matéria é Vasco está sem dinheiro? O que foi feito com o aporte da 777? O GE explica. Maior parte dos 190 milhões injetados em 2022 foi usado para colocar contas em dia. Baixa arrecadação ajuda a explicar problema com fluxo de caixa. Então vamos agora aqui à matéria. O atraso no pagamento de parcelas da compra de alguns jogadores, além da dívida com o Andrei e empresários, preocupa torcedores do Vasco. Onde está o aporte feito pela 777? O cenário pode afetar o investimento ao longo da temporada? São questionamentos que surgem nesse momento. E também aquela famosa afirmação: nós apoiamos a SAF. Não foi para isso, foi para ver o Vasco, primeiro, livre da sua política nefasta. Segundo, voltar a poder fazer investimentos no futebol e quitar as suas dívidas. E aí, em terceiro, que uma coisa é ligada à outra, o Vasco voltar a ter desempenho esportivo, tá? Então, quando a gente vê essas notícias de que os pagamentos não estão sendo honrados dentro dos prazos, a gente liga as parabólicas. Mas será que isso está dentro de um contexto? Será que a 777 está roendo a corda ou é algo dentro do esperado? E a matéria do GE vai elucidar melhor isso pra gente. E pelo que eu estou começando a entender, eu acho que foi mais barulho do que propriamente um grande problema em si. Vocês vão entender aí. Antes de tudo, é importante ressaltar que o Vasco priorizou manter o funcionamento do clube, com os salários e as parcelas do RCE em dia. Em dia, entre parênteses, né? O Vasco tem atrasado, mas tem pago a parcela do RCE. Tanto que a Justiça deu 48 horas para o Vasco quitar a parcela que vence dia 5. E o Vasco atrasado, mas colocou em dia. Está em dia, mas não tem sido pago dentro do prazo, tá? Tem sido pago com algum atraso. Beleza? Vamos seguir. Por exemplo, e para isso teve que descumprir prazos e renegociar pagamentos. A SAF trata a situação sem alarde. Havia previsto alguns atrasos e confia na regularização dessas dívidas nos próximos meses. Por outro lado, isso obviamente coloca em risco as finanças. Clubes afetados como Atlético Tucumã e Nacional do Uruguai cogitam acionar a FIFA caso os pagamentos referentes a Capace e Pumita, respectivamente, não sejam regularizados. O staff de Andrei Santos ameaça também ir à justiça, caminho também
que é considerado por empresários que estão sem receber comissões. A situação afeta também a credibilidade da SAF, que garantiu uma nova era para o Vasco da Gama, e isso a gente já discutiu aí com vocês bastante nos vídeos anteriores. E aqui vem algumas explicações. Primeiro questionamento que o GE faz: o que foi feito com o aporte ou o que foi feito com o dinheiro que entrou? Porque o dinheiro de fato entrou. O acordo prevê que a 777 invista 700 milhões até 2025. Ou seja, tem mais uma grana para esse ano, tem uma grana para o ano que vem e uma outra grana para 2025 e depois acabou. O Vasco vai ter que caminhar com as suas próprias pernas, tá? Isso foi acordado em contrato. Beleza? Vamos voltar aqui agora para a matéria. A primeira parte foi aportada em setembro do ano passado. Pimba, 120 milhões entraram. Mas, antes da constituição da SAF, o grupo americano havia adiantado 70 milhões, que foi o tal do empréstimo ponte, que à época o Vasco utilizou para colocar salários em dia, pagar fornecedores que estavam atrasados, algumas dívidas de curto prazo, e investir também na aquisição do Carlito Palácio. Beleza? Lembram disso? Vamos seguir aqui. Boa parte desse montante foi usado para colocar contas em dia. E aqui vai algumas discriminações. Do empréstimo dos 70 milhões, 25 milhões foi para pagamentos de encargos e salários. Aí leia-se salário, férias e 13º que estavam atrasados. De 70 milhões, 25 foi só para pagar salários e encargos aí concernente aos salários. 5 milhões foram para custos de despesas diversos, né? Hotelaria, passagem aérea, enfim. Tô dando alguns exemplos aqui. 5 milhões. Beleza? 5 milhões para compra e empréstimo de atletas. Lembrando que o Vasco, ano passado, ainda colocou alguma grana em algumas situações no elenco. Beleza? 35 milhões para dívidas de outras naturezas. Aí leia-se acordos e parcelamentos, amortização de empréstimos e também amortização de mútuos, tá? Aí, depois vem o primeiro aporte, que foi a segunda grana que entrou no ano. Primeiro foi empréstimo e depois foram os 120 milhões lá em setembro do ano passado. 120 milhões aportados pela 777 em setembro de 2022. O primeiro balanço financeiro da SAF aponta que 32% do valor foi destinado a custos operacionais, correntes ou atrasados, e mais da metade serviu para pagamento de dívidas. Então, prestando atenção, eu vou querer chegar lá logo. Serviu para pagamento de dívidas. Sobre contratações, o relatório informou apenas que as negociações geraram um total a pagar de 3,3 milhões, né, de dólares, 16 milhões de reais em comissões a agentes e cerca de 6 milhões em luvas para atletas. E aí tá mais um questionamento do GE. Acabou o dinheiro? Os atrasos não significam que o Vasco está sem dinheiro. Quando o clube alega que tais dificuldades se dão pelo fluxo de caixa, quer dizer que até então saiu mais dinheiro do que entrou. A baixa arrecadação, com receita operacional líquida de 47 milhões entre agosto e dezembro de 22, era esperada. Afinal, com o time na Série B, a previsão de lucro era baixa. A expectativa é melhorar ao longo dos anos com a participação em competições sul-americanas. E aqui cabe um parêntese. O balanço que foi divulgado pelo Vasco é oriundo da temporada de 2022. Nós estamos chegando ao meio do ano de 2023, tá? Então, de fato, ali de agosto a dezembro, com a Série B, o Vasco arrecadou muito pouco. O bilhete dos ingressos baixo, a grande maioria dos ingressos ali, a galera fazendo check-in com o plano de sócio-torcedor, um plano de sócio que tem um ticket médio um pouco baixo, considerando as principais equipes que mais arrecadam do futebol brasileiro, e sem muito o que disputar. Série B não te paga premiações aí por classificações, o Vasco não disputava nenhuma competição sul-americana, não vendeu nenhum atleta, a venda do Andrei vai acontecer na temporada 2023 e, subsequentemente, entra no balanço
dessa temporada, enfim. Então, a receita do Vasco foi muito baixa e o Vasco acabou pagando boa parte dessas dívidas aí com a grana do aporte da 777, tá? O fluxo de caixa é termo indispensável da gestão financeira. Basicamente significa o que você recebe e o que paga em seu negócio, com receita muito abaixo das despesas e o aporte da 777 comprometido quase em sua íntegra por custos operacionais e dívidas. Como foi então que o Vasco investiu tanto na janela de transferências? E aí a gente já está falando da temporada 2023, porque os reforços foram contratados nesse ano. O departamento de futebol atacou o mercado priorizando o pagamento em parcelas. Só à vista foi o Pedro Raul. Os outros jogadores que foram adquiridos foram todos parcelados. E aqui está a explicação. O departamento de futebol atacou o mercado priorizando o pagamento em parcelas para não interferir no fluxo de caixa da empresa. Foram investidos cerca de 110 milhões em 16 reforços, mas a grande maioria das aquisições de direito foi feita de forma parcelada. E aqui vai o questionamento. E quando é que chega o próximo aporte? A preocupação é com o investimento no futebol, o que deveria ser prioridade da SAF e fundamental para o sucesso dentro e fora do campo nos próximos anos. O próximo aporte da 777 acontecerá em setembro, portanto, um mês depois do fechamento da segunda janela de transferências. E aqui vem as previsões desses aportes para totalizar os 700 milhões. Em 2022, 70 milhões do empréstimo, mais 120 milhões que foi o primeiro aporte, total 190. Para esse ano de 2023, a grana entra em setembro, 120 milhões. Ano que vem, 2024, é o ano com aporte mais forte, 270 milhões será o aporte. 2025, que é o último ano do aporte, os mesmos 120 milhões dessa temporada. Tá? Então, essa é a previsão da injeção da grana da 777. E aqui a matéria segue. É provável que parte desse valor seja usado para quitar compromissos firmados nos últimos meses, além de custos operacionais com base no fluxo de caixa. A SAF vai apostar na geração de receitas para manter o investimento no elenco e no funcionamento do clube. Eu vou fazer uma análise para vocês já já. A SAF vale 1 bilhão e 700, e aí eles vão pegar uma fala do Carlos Roberto Osório, que aqui, na verdade, a gente vai começar a ver que em alguns aspectos, tanto Salgado como o Carlos Roberto Osório não falaram, qual é o termo correto? Não usaram termos corretos ou não foram verdadeiros com o torcedor do Vasco, induzindo ao erro. Eu vi que isso foi muito discutido e eu quero muito perguntar isso para o Luiz Melo numa próxima coletiva, quando a gente tiver a oportunidade, porque foi vendido um peixe e cada hora se fala uma coisa. Mas a conclusão que o GE está chegando, e a mesma que eu estou começando a chegar, é a seguinte. O questionamento do GE é: a SAF vale 1 bi 700? Vamos aqui agora. Aspas. A 777 se compromete a comprar 70% da SAF do Vasco numa injeção de 700 milhões. O valor total da SAF, portanto, seria de 1 bilhão. Logo, se o Vasco é dono de 30% e foi pago 700 milhões por 70%, realmente a SAF vale 1 bilhão. O que entra no cofre do clube são 700 milhões. Uma empresa sendo integralizada com 1 bilhão de valuation, né? O Vasco ali fica detentor de potenciais 300 milhões, tá? Enfim, vamos lá. Mas de fato, grana, são 700 milhões que vão entrar até 2025 e já vem entrando até aqui. Mas vamos seguir a linha de raciocínio. O valor total da SAF, portanto, seria de 1 bilhão, né? Sendo que o Vasco fica com 30%. Além disso, o fundo americano se propõe a saldar a dívida do clube. Hoje, mais ou menos na casa de 700 milhões. Ou seja, estamos falando de um montante de 1,7 bilhão. Não há nada igual ou perto disso no Brasil. Essa declaração que vocês acabaram de ouvir foi do Osório, tá? O Osório, que é o vice-presidente geral do Vasco, deu essa declaração durante a negociação com a 777. O valor total da SAF é outra dúvida
que os atrasos recentes provocam na torcida. A empresa pagará 700 milhões por 70% do futebol e se comprometeu a assumir 700 milhões da dívida do clube. Isso significa que a 777 vai injetar 1,4 bilhão. Ó, eu vou pegar 700 milhões aqui, vou ir pagando as dívidas nos próximos anos e ó, vou pegar 700 milhões aqui e pimba, vou jogar dentro do clube para fazer investimentos diversos. Foi isso que nós estávamos entendendo no primeiro momento. Mas o GE vai entrar numa análise aqui e é o que eu estou propenso a concordar que é isso mesmo, tá? Que na verdade é um aporte só de 700 milhões e a grana que está entrando da 777 mais a grana do próprio Vasco é com essa grana que está rodando simultaneamente que a 777 vai pagando a dívida do clube. Ou seja, não tem dois aportes de 700. Um para dívida e outro para investimento no futebol. É uma grana só para pagar a dívida e para investir no futebol e juntando com a receita do clube, que é o que está ficando claro para mim, pelo menos por hora, tá? Mas vamos aqui à análise do GE. Na verdade, não. O GE está dizendo aí que não são dois potes de 700 milhões cada um para uma situação. Se eu não me engano, tem uma fala do Luiz Melo falando desses dois potes. Eu vou tentar confirmar se é isso mesmo. E caso seja, eu vou resgatar essa fala dele na Vasco TV, naquela primeira coletiva que ele deu no CT Márcio Barbosa, que eu estava presente. É tanta entrevista, é tanta coisa para gravar, fica meio difícil. Mas eu tenho quase certeza que sim, prometo fazer esse dever de casa para vocês. Mas vamos lá. O compromisso é de investir 700 milhões da maneira detalhada acima. A ideia é que o pagamento das dívidas aconteça com as receitas geradas pelo próprio Vasco da Gama SAF. Né, que é tudo que é gerado dentro do clube. O clube gera suas próprias receitas, mais a grana que está entrando, do aporte da 777. No balanço financeiro da associação, já consta a transferência desse passivo para a SAF. O clube associativo passou a informar a dívida líquida em torno de 25 milhões, um valor irrisório em comparação ao que era antes da venda do futebol para a 777. E aqui eles vão novamente discutir a questão do dinheiro da venda do Andrei. Principal joia do Vasco nos últimos anos, Andrei foi negociado com o Chelsea em dezembro de 22. O clube inglês pagará no total 12,5 milhões de euros pelo volante. E aqui vai mais uma aspas. Ficou uma discussão muito forte à época sobre o valor da venda do Andrei. O próprio GE deu uma barrigada, chutou que seria na casa de 30 milhões a venda do Andrei, que à época eu falei, cara, esse valor tá muito fora da casinha. Posteriormente a isso, tanto o João Gomes como o Danilo do Palmeiras, os dois ambos multicampeões por Flamengo e Palmeiras e consolidados já, foram vendidos por 20 milhões de euros. O Andrei só tinha jogado a segunda divisão, é um jogador com poucos jogos no profissional e foi vendido por 12 milhões e meio de euros, tá? E quem cravou isso primeiramente foi o Zé Colmeia. Teve algumas discussões, o Vene e o Zé falavam 12,5, o Pedrosa falava, se eu não me engano, um valor um pouquinho acima, 16, 18, alguma coisa assim, e o GE e outros portais jogavam na casa de 30, tá? Isso foi um chute lá na lua. Inclusive, aqui vai um problema. Eu acho que o Andrei é um jogador que valeria até mais grana, mas não era para ter vendido agora. Para conseguir os 20 milhões do Andrei, ele teria que estar no Vasco ainda, arrebentar esse ano na primeira divisão, jogando outras competições, e aí, passagem na seleção principal, campeão aí da Sul-Americana, quem sabe campeão do mundo agora com Sub-20 também. Aí a valuation dele subia. Mas lembrando que existia um acordo para que ele renovasse o contrato, que chegando uma primeira proposta com valores interessantes para um clube grande europeu, seria obrigatório a venda. Foi o acordo feito lá atrás, inclusive dando 30% para o Andrei, tá? Então, mediante a isso, não tinha muito o que fazer. Chegou um clube com o tamanho do Chelsea, com uma proposta ok, né? Não é uma proposta muito boa, mas não é uma proposta também muito ruim. Então, foi combinado fazer a venda nesse valor. Então, esse mistério aí do valor é isso mesmo. A venda do Andrei foram 12 milhões e meio de euros, tá? E a gente não sabe se o desempenho do Andrei despencou já por já estar vendido ao Chelsea, mas fato é que pela bolinha que ele está jogando no Vasco esse ano, ele seria vendido por isso aí mesmo, ou até menos, né? Não os tais 30, 20 que foi o João Gomes e o Danilo, porque ele não vem performando bem no Vasco nessa temporada. Beleza?
Na negociação ficou acertado que a SAF repassaria 12 milhões ao jogador, o que não aconteceu. Esta é uma das dívidas que do clube que vieram à tona essa semana. O Chelsea negociou o pagamento ao Vasco em duas parcelas, 6,25 milhões de euros, que já caiu na conta do clube. A segunda parcela será quitada só em janeiro do ano que vem, tá? A outra metade da grana do Andrei só chega no ano que vem. A SAF precisa repassar 30% de cada parcela ao atleta. Lembrando que o Vasco deve 30% dessa primeira parcela, ainda vai ter que pagar 30% da parcela que chega no ano que vem. Vale destacar que a venda do atleta não estava prevista no orçamento da SAF e caiu como um extra nos cofres do Vasco. Mas aonde está o dinheiro? A transação não foi registrada no último balanço financeiro e só será lançada no relatório do ano que vem. Foi o que eu expliquei a vocês. O balanço ele é feito anualmente. O balanço que saiu foi do ano passado. Então só quando sair o balanço de 2023 que entrará todas as despesas e receitas de 2023. Esse balanço é público só no ano que vem, tá bom? Então por isso que a venda do Andrei não apareceu naquele primeiro balanço que foi divulgado, e as receitas do Vasco eram bem mais baixas também ano passado. As receitas de 2023 são maiores. O Vasco está jogando a primeira divisão, tem uma cota de televisão e outras granas maiores. Um dinheiro que o Vasco contava muito era chegar no mínimo até as oitavas de final da Copa do Brasil. E a queda precoce para o ABC gerou um rombo também de caixa que o Vasco, pelo menos na projeção financeira da temporada, não contava. Teve um acréscimo aí da venda do Andrei e um decréscimo da eliminação precoce da Copa do Brasil. Beleza? Dito isso, vamos seguir. É isso. O balanço da matéria encerra aqui. E aqui vai uma breve análise minha para vocês, que é a seguinte. Para mim, o que está claro é o que o GE está deduzindo. Não são dois potes, é um pote. A 777 vai botar 700 milhões no Vasco, vai somar o que o Vasco sozinho já gera de receita, mais essa grana, 190 milhões do ano passado, 120 desse ano, 240 milhões no ano que vem e mais 120 milhões em 2025, mais o que o Vasco gera de receita todo ano. E o Vasco precisa aumentar as suas receitas com bilheteria, plano de sócio, venda de jogador e etc., para que o Vasco vá assumir da sua receita. E aí, junto com essa receita, do que a 777 está colocando até 2025, a receita do próprio clube, o Vasco vai quitando essa dívida de 700 milhões. Ou seja, não vai ter 700 milhões para se investir em centros de treinamento e compra de jogadores, maquinário, né, e outras coisas voltadas tudo para o futebol. Foi vendido dessa forma pelo Osório, a própria fala dele está aqui. Prometo de novo que eu quero voltar nessa coletiva do Luiz Melo, porque eu tenho quase certeza que em algum momento ele mencionou dois potes, o pote da dívida e o pote do aporte. Então vamos aguardar para ver se eu consigo ter essa fala, e seria fundamental uma nova coletiva para se esclarecer isso, porque pode ter sido uma interpretação errônea do GE que eu estou endossando, eu estou tendo a mesma interpretação nesse momento, porque a fala do Osório é uma, mas o que a gente está começando a entender é outra. Porque se o Vasco tem a grana para investir toda no futebol e teria que ter uma outra grana para dívida, não deveria estar atrasado aí esses investimentos no futebol. Comissionamento, a grana do Andrei, o direito de aquisição de alguns atletas, né? E a 777 teria que estar honrando com as próprias pernas as dívidas do Vasco, tá? Então essa situação hoje caminha para ser o que eu acabei de mencionar para vocês. Parece que de fato é um aporte só, que a SAF foi constituída de fato em 1 bilhão. O Vasco é dono de 30%, né? E seria ali 300 milhões de reais. A 777, 700 milhões pertence a ela, e ela vai integralizar esse capital até 2025. Beleza? Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa segunda edição. Espero ter esclarecido e ter ajudado com vocês algumas coisas. E prometo correr atrás um pouco dessa coletiva para a gente tentar juntar as peças do quebra-cabeça e se preparar para uma eventual próxima coletiva, porque não tá legal não. Eu acho que o torcedor, ele sempre tem que ter clareza naquilo que acontece dentro do clube, e a nossa função é essa, informar vocês com informações precisas. Só tem um probleminha aqui. Toda informação
que os veículos sérios passam para vocês, a gente tem uma limitação. Por que a gente tem uma limitação? Nós não temos acessos a documentos que são públicos, que caberia a gente fazer uma checagem, ó, é isso aqui, tá aqui. Como trata-se de uma empresa privada, existem cláusulas de confidencialidade. E como ninguém teve acesso ao contrato, então a gente muitas das vezes vai tendo que confiar naquilo que é passado pelas pessoas que estão no clube e aquilo que é noticiado oficialmente pelas partes, seja pelo Vasco ou pela 777, já que ninguém teve acesso ao contrato, a não ser, é importante salientar e lembrar isso, a comissão da SAF. Inclusive, foram convocados pessoas do Conselho Deliberativo, foi montado uma equipe para que eles pudessem se debruçar e ler o contrato e dar o seu parecer. Tirando essas pessoas, o corpo da SAF, que é constituído entre Vasco e 777, mais ninguém teve acesso ao contrato. Beleza? Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa segunda edição. Logo mais à noite, próximo das 11 da noite, eu chego com o nosso terceiro vídeo do dia. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento, de quem volta, nós estamos junto. Valeu, fui!